Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Bem-vinda ao episódio 4 e neste episódio nós vamos falar de um tema que ele é um bocadinho polémico e eu já falei um bocadinho sobre ele ao longo destes últimos episódios, em especial ao longo do último episódio, e vamos falar sobre algo que é polémico porque não é opinião comum, porque na minha cabeça, e quando eu explico isto às minhas alunas, quando eu explico isto dentro do meu curso Personal Organizer, quando eu explico isto numa consultoria online, é muito fácil que a pessoa que está do outro lado entenda exatamente esta perspectiva. Vamos falar sobre aquilo que ninguém te diz sobre ter agenda cheia como Personal Organizer. E eu sei que este tema, ele vai ser muito útil não só para quem trabalha com organização, mas também quem trabalha com outro tipo de serviços ligados à parte do design de interiores, etc. Mas principalmente também quem trabalha com serviços, quem atende um a um o cliente e quem por norma trabalha naquelas áreas que acha que ter muitos clientes é aquilo que vai trazer sucesso. E a realidade é que uma das coisas que eu quero que tu entendas, e este episódio vai ser muito à volta disto, é que ter agenda cheia não é equivalente a ter sucesso como Personal Organizer. Eu hoje trouxe-te aqui, e por isso é que eu tenho aqui o meu computador, vocês já sabem, senão nós ficámos aqui a falar durante horas. Hoje eu vou partilhar contigo algumas das coisas que comprovaram ao longo da minha carreira, dizendo assim, como Personal Organizer. Apesar de esta ser uma opinião que eu já tenho desde o início, praticamente, desde ali 2022, isto foi sendo comprovado com algumas ações e alguns comportamentos que foram acontecendo ao longo deste tempo. Então, bem aqui no início do episódio eu vou já partilhar contigo o que é que me leva a dizer-te isto e porque é que eu te posso dizer isto com a confiança que eu te estou a dizer hoje em 2026. Vou partilhar contigo também alguns erros que a maioria das pessoas comete e por isso é que acredita que ter agenda cheia como Personal Organizer é o equivalente de ter sucesso, e vou também partilhar contigo algumas estratégias para tu cresceres como Personal Organizer sem te sentires extremamente esgotada com esta pressão de ter agenda cheia. Por isso, vai ser um episódio grandinho, já tenho aqui tudo aquilo que eu te quero dizer, mas antes de avançarmos, dizer-te que se tu ainda não subscreveste ou não colocaste like aqui na plataforma onde tu estás a assistir a este podcast, faz isso porque isso ajuda muito e garanto que partilhas este episódio e um outro episódio anterior que tenha feito sentido para ti, com outra colega Personal Organizer ou com alguém que tu acredites que faça muito sentido e que vai ajudar no seu negócio de organização. Eu sei que este tema de ter agenda cheia vai chocar aqui algumas pessoas, porque é uma daquelas coisas que nós, quando estamos a tirar uma formação, quando tiramos um curso como Personal Organizers, almejamos muito isso, ou seja, nós temos muito este objetivo de ter muitos clientes, ter agenda cheia, estar constantemente a fazer projetos presenciais, estar constantemente a fazer, ter uma equipa, estar constantemente a fazer mudanças, etc. E a realidade é que isto parece que dá muita validação e dá aquela sensação de finalmente eu estou a conseguir ter aquilo que eu quero enquanto Personal Organizer, eu estou a ser bem sucedida como Personal Organizer. A realidade é que atrás das câmaras aquilo que aparece é um cansaço, um esgotamento imenso, falta de tempo não só para tu te focares naquilo que tu estás a fazer de projetos presenciais, como para te focares no teu negócio interno, para também te focares nas coisas externas da tua vida pessoal, etc. E acima de tudo, não consegues ter clareza na tua cabeça para saber o que é que tu vais fazer a seguir, ou seja, chega ali um momento em que tu estás em piloto automático, estás ali a fazer o que tem de ser feito, vais ali um bocadinho na rodinha do hamster e não há tempo para planear as tuas próximas decisões, os teus próximos passos. E eu quero que tu fiques com esta frase na tua cabeça. Eu não sei quem é que vai ser o público que vai assistir a este episódio, mas eu já recebi algumas mensagens
de algumas personal organizers que estão a assistir os episódios do podcast, algumas que estão a começar mesmo agora, algumas que já começaram há 6 meses, há 1 ano e algumas pessoas que já começaram há mais tempo. Mas isto que eu te vou dizer é transversal, independentemente do tempo, há quanto tempo é que tu começaste como personal organizer, que é, estar ocupada não é o mesmo que estar a crescer. E eu quero mesmo que tu entendas isto, porque eu acho que existe um mito imenso na nossa profissão e nos cursos e naquilo que é percepcionado online, que quem está muito ocupada, tem muito trabalho, equivale, dizendo assim, a muito sucesso profissional. E muitas vezes nos bastidores, quando nós vamos analisar o negócio daquela pessoa, não é isso que está a acontecer. Ter muitos projetos, estar constantemente a fazer muita coisa, não significa que tu estejas a crescer e a ter resultados positivos no teu negócio. E esta é a mesma frase que eu quero que tu entendas, que estar ocupada não equivale a crescimento. Estar com muita coisa para fazer não equivale a crescimento. Achares que estás a ser muito produtiva e que estás a atender muitos clientes pode não equivaler a um crescimento que vai ser positivo para o teu negócio. E uma das coisas que eu vou dizer que é mesmo bem polémica em relação a este tema, e eu escrevi todo este episódio porque há mesmo muitas coisas que eu quero dizer sobre isto, porque não é um tema que se ouça muito a falar dentro dos cursos, quer seja aqui em Portugal, quer seja no exterior, não se ouve falar disto, e é mesmo um tema que eu já falo dele, acredito nisto há muito tempo, e em 2025 só houve mais um comprovativo em como aquilo em que eu acreditava é realmente verdade. Eu já vou partilhar essa história convosco, porque eu sou da opinião que ter agenda cheia e estar constantemente ocupada, algumas personal organizers sentem que não podem abrandar porque também parece mal. Parece mal porque parece que eu não tenho clientes, parece mal porque eu estou a perder clientes, e se eu estou a perder clientes eu não ganho dinheiro, ou melhor, eu não faturo e eu não ganho dinheiro. Isto também é outro tema para outro podcast em que vamos falar sobre faturação e sobre realmente o que é ter margem de lucro, mas isto é realmente a minha opinião. Eu sinto que muitas personal organizers ainda estão naquele loopzinho, naquele ciclo, quer seja personal organizers que estão há muito tempo no mercado, quer seja personal organizers que estão a começar agora, mas estão a ter muitos clientes, quer seja pessoas que já começaram há 1 ano ou há 2 e estão agora a perceber-se disso, não querem abrandar, não querem não ter clientes, não querem não ter clientes presenciais porque sentem que isso deixa de parecer bem. Se eu não tenho coisas para postar, se eu não estou constantemente a publicar, a dizer que eu fui fazer isto, que eu fui fazer aquilo, não parece bem, parece que eu não tenho clientes. E antes de eu continuar aqui com os erros e com as estratégias, eu vou partilhar contigo uma coisa muito importante que aconteceu comigo em 2025. E eu não estou a falar disto só em teoria, como eu disse no início deste vídeo, não estou a falar disto, esta opinião é algo que eu já tenho desde 2022 e não é algo que me apeteceu dizer, que é uma teoria que eu li em algum lado, não. Eu estou a falar disto porque eu já vivi este cenário. Eu já vivi o cenário de não ter clientes, eu já vivi o cenário de começar a ter clientes, quer seja no online, quer seja no presencial, eu já vivi o cenário de ter várias coisas a acontecer no digital que me dão um rendimento praticamente equivalente ou superior àquele que muitas personal organizers nem sequer pensam em ter. E eu já vivi o cenário de ter muitos clientes, ter muitos projetos, estar muito ocupada e aquele cenário, dizendo assim, utópico que a maioria das pessoas que começa como personal organizer quer ter. Em 2025, eu tive agenda cheia praticamente todos os meses. Ou seja, aquilo que muita gente considera que é um objetivo, eu quero ter muitos projetos, eu quero ter muitos clientes, eu tive lá. Eu tive isso em 2025. Em 2025 foi
provavelmente dos primeiros anos em que eu tive que, em que eu tinha uma lista de espera de 3, 4 meses. Dava para colocar ali projetos mais pequenos, mas por causa de projetos maiores, estávamos com uma lista de espera grande. E eu posso te dizer que no final de 2025, mas principalmente no início de 2026, eu senti que eu precisava de dar uma mudança nisto tudo. Precisava de dar aqui um salto totalmente diferente naquilo que eu queria, para não continuar nesse loop. Porque uma das coisas que aconteceu em 2025 é que eu não me senti de todo realizada, não senti de todo que era aquilo que eu queria constantemente fazer, estar constantemente naquele ciclo, e acima de tudo foi não só o ano em que eu tive menor margem de lucro, mas também o ano em que eu senti que consegui dedicar menos tempo ao crescimento do meu negócio. E isso depois tem um impacto naquilo que acontece futuramente, porque se nós não temos tempo para pensar na estratégia de negócio, se nós não temos tempo para pensar naquilo que vão ser os próximos passos, como eu já disse há pouco, tu não vais ter a oportunidade de crescer. Tu não podes continuar sempre num loop, não podes continuar sempre ali naquela rodinha do hamster em que eu tenho muitos clientes, eu estou a faturar, eu tenho muitos clientes, eu estou a fazer imensa coisa, está dinheiro a entrar, ok, mas ao mesmo tempo tu não tens uma noção do que é que está a acontecer, do que é que está a sair, do que é que tu tens que fazer a seguir, de quais é que são as estratégias que tu vais ter de implementar quando deixares de ter clientes. Aquilo que eu me apercebi em 2025, ao longo de vários projetos, de vários clientes, de muita coisa que aconteceu em 2025, foi mesmo que ter uma agenda cheia não é o equivalente a ter um negócio saudável, um negócio sustentável. E eu já tive um burnout, não aconteceu em 2025, aconteceu antes disso, e a realidade é que eu sinto que eu precisei de entrar aqui neste loop de 2025, de muita coisa a acontecer, daquilo que é o objetivo de muitas profissionais, para eu hoje estar aqui com o meu negócio estruturado de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira que para a maioria das profissionais não é um negócio de sucesso, para eu hoje estar aqui a dizer-te exatamente porque é que ter agenda cheia não é o melhor passo que tu vais fazer, que tu vais ter enquanto personal organizer. A realidade é que, para mim, hoje, enquanto personal organizer, enquanto formadora, enquanto mentora, enquanto pessoa também, ter sucesso não é estar ocupada só com ter ali muitas coisinhas na agenda de muitos clientes. Eu hoje tenho que ir a este, eu amanhã tenho que ir àquele, eu hoje tenho que fazer não sei o quê. E não haver tempo para nada do resto. E quando eu digo nada do resto, nem estou só a falar da parte pessoal, estou a falar também de não ter tempo para pensar na estratégia de negócio. E tu vais-me ouvir a dizer isto múltiplas vezes no episódio de hoje. Vais, e é chato ouvir, mas é super importante. E quando chega alguém até mim numa consultoria em que, eu já fiz muitos projetos, eu estou a fazer muitos projetos, ok, mas vamos olhar para a parte interna do negócio e não há um plano, não há uma estrutura. Não há nada que permita escalar aquele negócio num dia em que a pessoa precise de parar ou num dia em que a pessoa precise de reestruturar. Porque eu digo-vos que, efetivamente, eu em 2026, final de 2025 e início de 2026, eu reestruturei o meu negócio e posso-vos dizer que não foi uma reestruturação nada por aí além, porque já existiam pilares dentro do meu negócio que iam de encontro a isto que eu vos estou a dizer. Ou seja, já existiam coisas que eu estava a fazer, algumas das estratégias que eu vou partilhar hoje convosco, que já estavam a acontecer, que permitiu que essa reestruturação fosse muito mais leve, fosse muito mais fácil. Agora, para mim, hoje, ter sucesso é ter realmente tempo, não só para pensar naquilo que o meu negócio precisa, para me sentar e definir o que é que vai acontecer no próximo mês, definir o que é que vai acontecer daqui por 3 meses, definir aquilo que são os produtos que vão ser vendidos, aquilo que vão ser as ações que eu vou fazer ao longo do meu mês. Principalmente ter também margem financeira, não tem só a ver com a faturação, tem a ver com aquilo que é a margem de lucro e principalmente ter um controlo sobre a minha agenda, porque quando nós
nos despedimos para trabalhar com aquilo que nós gostamos, quando nós nos despedimos para trabalhar com aquilo que nós escolhemos como a nossa nova profissão, é para termos essa liberdade também. E eu sei que se fala muito nisto no marketing e tudo mais, liberdade de tempo, liberdade de trabalhar de onde eu quero. Para mim é mesmo importante a liberdade de, se hoje a pessoa que está comigo está de folga e eu não tenho nada urgente na minha agenda, não estou bloqueada ali em nada com um cliente ou com um parceiro, etc., eu posso perfeitamente pausar o meu trabalho, o meu negócio continua a correr e eu vou passar o dia com aquela pessoa. Ou se eu precisar de ir a uma consulta, eu não tenho que reestruturar toda a minha vida e no final do mês ficar a pensar, meu Deus, eu não atendi aquele cliente naquele dia, então vai ser um caos. Não. É principalmente ter também energia para lidar com as coisas do meu negócio, aquelas coisas que eu quero realmente fazer, não só aquelas coisas que eu estou a ser obrigada a fazer porque estou ali no piloto automático, e ter energia para viver a minha vida. Porque esta é uma das coisas que também não se fala, que é uma pessoa estar constantemente a fazer todo o trabalho de personal organizer, porque ele não acontece só nos 5 dias em que uma pessoa está na casa do cliente, ou seja, imaginemos que vocês têm uma semana de trabalho, de segunda a sexta vocês estão a fazer projetos de 7, 8 horas em casa do cliente e depois ainda têm que fazer toda a parte administrativa. Isto não é ter sustentabilidade e não entendo como é que ninguém consegue olhar para isto em modo chapa 5 e perceber que isto não é sustentável. Se tu estás 5 dias a querer encher a tua agenda cheinha de clientes para não teres um bloquinho vazio, porque é estar na casa do cliente que vai pagar as tuas contas, tu não tens tempo para planear mais nada. Nem sequer mesmo as coisas gerais do próprio projeto, de proposta, de contrato, de tudo mais, depois vai entrar ali numa bola em que já parece um novelo e nada faz sentido. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem olhar para isto e perceber logo que isto não faz sentido. Não entendo, juro. É uma coisa que eu venho a dizer desde 2022 e que durante muito tempo foram-me dizendo mas tu dizes isso porque ainda não estás no patamar em que eu estou, ou porque ainda não atendeste tantos clientes, ou porque estás a fazer uma coisa diferente. Ok, entendo. Por isso eu deixei passar ali alguns anos, até que hoje estamos em 2026 e eu já estive nos 2 pontos. Eu já estive no ponto de 100 clientes e já estive no ponto em que eu tive a agenda cheia. E posso-vos dizer que se eu tiver que escolher, óbvio que não vai ser nem num ponto nem no outro ali no extremo, mas se eu tiver que escolher, aquilo que a maioria das profissionais vai escolher vai ser ter ali a agenda cheia e eu não vou escolher isso. Porque eu sei exatamente o que é que isso prejudica em termos de saúde física, saúde mental e a própria saúde do teu negócio. E eu sou muito da opinião que muitas profissionais, quer seja profissionais que já trabalham há algum tempo no mercado, quer seja pessoas que estão a começar agora, mas que vêm com estes pensamentos dos seus cursos, entendem que precisam de ter constantemente clientes, estar constantemente a fazer coisas, estar constantemente a ir em visitas, e para mim, na minha opinião, se para crescer tu tens que estar constantemente esgotada, constantemente cansada, não tens previsibilidade, não sabes o que é que vai acontecer no mês a seguir, até a ambulância concorda, tu não estás realmente a crescer, tens só um negócio que está a sobreviver e por casualidade ele está a correr bem, porque se de um dia para o outro deixas de ter clientes presenciais, ele bloqueia. E posso-te dizer que em 2024, no início de 2024, quando eu tive o meu burnout, foi porque eu tinha um negócio sustentável, que já tinha algumas coisas a correr de forma invisível, entre aspas, que me permitiram continuar, pausar quando eu precisei de pausar, regressar quando eu quis e me senti preparada para regressar, e o meu negócio, eu não entrei em negativo. Ou seja, o meu negócio continuou a ter rendimentos, eu continuei a conseguir pagar as coisas que eu precisava de pagar e eu continuei a ter lucro. E isto não acontece de um dia para o outro, acontece porque existe um crescimento e existem estratégias que foram sendo implementadas.
Vamos agora passar alguns erros que a maioria das profissionais mais comete e que ajuda a propagar aqui esta ideia de que ter agenda cheia é ter sucesso enquanto personal organizer. Muitas personal organizers não têm, na realidade, na minha opinião, um negócio. A maioria das personal organizers têm um emprego onde não têm um chefe, onde dependem delas. E isso não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque teres um emprego onde tu não tens um chefe é exatamente a mesma coisa do que teres um emprego em que tu tens um chefe. Que se tu tens de trabalhar aquelas X horas por dia para faturares aquilo que tu precisas faturar, se tu tens que ir X vezes à casa de X clientes naquela semana ou naquele mês para conseguires ter rentabilidade, isso não é ter um negócio. Isso não é ter um negócio que escala, que se tu precisares de parar, que se acontecer alguma coisa, que se houver uma crise mundial em que ninguém contrata personal organizers, porque eu já disse isto também, contratar serviços de organização é um bem de luxo, não é um bem essencial. Por mais que nós queiramos passar isso ao cliente, não é um bem essencial. É verdade, é claro, há dados a comprovar isso, que é, a organização é um bem de luxo. Se nós estivermos no meio de um apocalipse, ninguém vai contratar uma personal organizer, gente. Tipo, tenham atenção disso. Ou seja, óbvio que não estamos no meio do apocalipse, mas é isto que eu quero passar-vos. Ou seja, que têm de existir outras estratégias, outras coisas que acontecem no teu negócio que, independentemente de haver aqui estas alterações a nível mundial e de o teu serviço principal poder não estar a dar-te a rentabilidade que tu queres, existem outras coisas que tu fazes que te dão essa rentabilidade. Uma outra coisa que faz aqui, que eu queria falar convosco, é esta sensação de, se o vosso negócio depende exclusivamente, se aquilo que vocês fazem como personal organizers depende exclusivamente de vocês trabalharem presencialmente na casa do cliente, quando vocês pararem, quando vocês não puderem ir à casa do cliente, o dinheiro para. Ou seja, se vocês param de trabalhar, o dinheiro para de entrar. E isso, para mim, não é de toda liberdade. Isso, para mim, é dependência. É dependência daquele modelo de negócio, é dependência da vossa capacidade de trabalhar, da vossa capacidade de continuar a atender os vossos clientes da forma como vocês atendem, e isto é simplesmente criarem um autoemprego. Ou seja, criarem algo em que vocês simplesmente não têm um patrão a quem prestar contas. O patrão são vocês, mas vocês continuam com as mesmas ações do que se trabalhassem por conta de outrem, ok? Tens uma falsa sensação de segurança de ter agenda cheia. E esta é aquela que eu já falei há pouquinho e faz imenso sentido para mim, porque parece que ver lá muita coisinha na agenda e saber, eu hoje vou para aquele cliente, amanhã vou para aquele, depois vou não sei onde, isto parece que dá uma falsa sensação de estabilidade, uma falsa sensação de, se eu tenho muitos clientes, isto equivale a ter muito dinheiro a entrar. E isto é, na minha opinião, uma ilusão. E eu digo-vos isto a 100% confiantes, porque foi isto que aconteceu no meu negócio e é isto que acontece no negócio da maioria das profissionais de organização. Como é que eu sei isto? Porque eu dou consultorias há 3 anos, vai fazer 3 anos agora, que eu dou consultorias, que eu acompanho outros profissionais, que eu falo com outros profissionais e que eu entendo que isto é o que acontece e muitas vezes as pessoas não partilham. É isto que acontece. É exatamente isto que acontece, de acharem que, como tem muita coisa a acontecer, que isto dá uma sensação de segurança, dá uma sensação de que o negócio está a correr bem. E isto, ao primeiro imprevisto, vai cair tudo por terra, vai tudo desmoronar, porque se tu deixas de conseguir atender aquele cliente porque precisas ficar em casa, partes um braço, partes uma perna, ou o que quer que seja, se tens algum cancelamento, alguma coisa, tu estavas a prever que aquele cliente ou aquela mudança ou o que quer que seja ia acontecer naquele momento e há um cancelamento, o que é que vai preencher ali? Se não há mais nada a acontecer, se é só presencial, tu vais ficar dependente de que apareça um outro cliente para entrar ali naquele buraquinho. E precisamente por causa disso, se não existe previsibilidade, se tu não tens algo que te dê uma outra segurança além dos teus clientes presenciais, tu não consegues prever estas coisas, a não ser que tu tenhas, óbvio, há algo que tu consegues sim prever no caso de tu teres clientes que fazem manutenções mensais,
mas isso não é algo assim tão comum em que todos os clientes que te vão contratar vão entrar ali numa manutenção mensal. Há pessoas que não necessitam de uma manutenção mensal, há pessoas que necessitam, quanto muito, uma manutenção anual, e às vezes são pessoas que conseguem manter muito bem e não há sequer essa necessidade. Ou seja, pode haver uma previsibilidade com projetos presenciais, mas eu sou da opinião que existem muitas outras coisas que te dão uma previsibilidade muito maior e muito mais confortável, que te dão também muito mais liberdade. Para mim, isso passa por diversificar. Diversificar por não só o online, os produtos físicos, produtos digitais. Quando eu falo online, vamos entrar aqui em 2 pontos depois nas estratégias, em que eu vou falar do online, ou seja, da divulgação online, e vamos falar de produtos digitais, ou seja, são 2 pontos aqui diferentes, mas ter uma presença online, vender produtos digitais, vender produtos físicos, fazer revenda de produtos físicos, estabelecer parcerias, fazer algum tipo de formação, e estas coisas são pequenas coisinhas que as pessoas não pensam muito porque não parece tão apelativo e porque não é um valor tão grande, mas quando ele é constante, vocês conseguem ter sim uma previsibilidade muito superior do que estarem constantemente a atender só clientes presenciais. O terceiro erro tem a ver com eu estou-me a rir, eu escrevi-os, mas eu já não me recordo a 100%, não me recordava a 100% da ordem pelo qual eu os tinha escrito. Porque normalmente, isto é uma coisa que também, se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio sobre isto. Eu faço, hoje vamos acabar por falar um bocadinho sobre isso aqui, na parte de diversificar e tudo mais, mas como vocês sabem, o YouTube é uma grande paixão minha. Criar conteúdo sempre foi uma grande paixão minha, e eu... para que eu não esteja constantemente no meio aqui de criar conteúdo e etc, eu tenho uma estratégia que me permite planear tudo aquilo que eu tenho que fazer no YouTube, que me demora assim pouquíssimo tempo. E uma das coisas que eu faço, eu escrevo tudo o que é o roteiro dos vídeos que eu tenho para fazer, e só depois, uns dias depois, é que eu vou fazer as gravações. E então às vezes é muito interessante porque eu sei exatamente aquilo que eu escrevi, na medida em que eu sei o que é que eu quero dizer, mas às vezes eu não me recordo exatamente como é que eu escrevi. Então esta frase aqui, a maneira como ela está escrita, agora fez-me rir porque a Marta estava polémica, a Marta do roteiro estava polémica. E este terceiro erro, é ter dependência emocional da validação. E esta é provavelmente daquelas que eu estou-me a rir, isto é só porque isto vai ser muito polémico. Ter dependência emocional da validação. Muitos personal organizers gostam muito de usar aqui o termo, dizer eu tenho agenda cheia, porque valida o seu trabalho e pensam que lhes dá reconhecimento. Pensam que lhes dá aqui, eu acredito que lhes dá, provavelmente a certo ponto, algum reconhecimento e alguma autoridade, dizendo assim, na sua cabeça. No entanto, para mim, quando nós começamos a dizer sim a tudo, aquilo que acaba por acontecer é que nós acabamos por dizer não às coisas mais importantes. E quando nós dizemos sim a coisas que não são importantes para o nosso crescimento estratégico de negócio, isso vai afetar muito esse próprio crescimento. Ou seja, quando nós estamos constantemente a encher todos os buraquinhos da nossa agenda, principalmente com projetos, com reuniões, com visitas técnicas, com ir fazer mais isto e fazer mais aquilo, não há tempo de planeamento. E eu sei que muitas vezes esta validação, esta dependência emocional da validação é porque quando nós estamos a bloquear a nossa agenda 2 horas para fazer o planeamento do negócio da próxima semana, isto não nos dá nada. Ou seja, fisicamente, ou seja, em termos palpáveis, nós não vamos estar ali 2 horas e vamos receber pelo nosso tempo daquelas 2 horas. Então, na cabeça de muitas pessoas, não interessa se aquele plano que eu estruturei naquelas 2 horas me vai dar muito rendimento na semana seguinte ou me vai dar uma estrutura de negócio incrível na semana seguinte. Para a cabeça de muitas profissionais, o facto de eu não ter estado 2 horas em casa de um cliente não é um rendimento
que faça sentido. Não sei se estou a fazer muito sentido aqui, mas acho que me conseguem entender, que é, se eu estou 6 horas em casa de um cliente, eu estou a receber por essas 6 horas. Agora, se eu estou 6 horas, 2 a dedicar-me ao meu negócio, mais 2 em criação de conteúdo, mais 2 em planeamento administrativo ou financeiro, o que quer que seja, isso não é, para muita gente, rendimento. Mas as tarefas que nós estamos a fazer são tarefas que nos vão permitir ter ainda mais rendimento. E explicar isso às pessoas é muito complicado, porque a realidade é que é muito mais fácil eu estar em casa do cliente 6 horas e eu sei que eu vou receber por aquelas 6 horas. Só que estar só a trabalhar, a receber o valor hora do trabalho da casa do cliente não é uma coisa sustentável. Eu vou continuar a bater nesta tecla porque não é uma coisa sustentável. Não é algo que eu hoje me lembrei, acordei de manhã e disse assim, vou falar sobre isto. Não é. Algo que eu vos digo com base naquilo que já aconteceu no meu negócio. E eu sei que muitas vezes as pessoas não querem ouvir esta parte porque é duro e é muito chato ouvir isto, mas é mesmo uma dependência emocional de, eu tenho muitos clientes, eu estou a ser muito bem sucedida. Ou não, porque se nós formos analisar a parte da margem de lucro, se nós formos analisar em termos de divulgação, se nós formos analisar quais é que são as estratégias do negócio daquela pessoa, são bola, são zero, não existe nada. Existe uma margem de lucro fraquíssima, só que a pessoa não tem noção disso porque não faz esse controle financeiro passinho a passinho, passito a passito. Não há um planeamento de negócio, a pessoa não faz a menor ideia de não há uma estrutura mensal, não há uma estrutura a cada 3 meses, não há uma estrutura a cada meio ano, não existe. Não há um planeamento de conteúdo, hoje apetece-me publicar esta foto deste projeto que eu fiz, não há. E planeamento de conteúdo não é só eu sentar-me uma vez por mês e fazer os posts todos para o meu mês. Isso também não é planeamento de conteúdo. Planeamento de conteúdo, isso é uma parte do planeamento de conteúdo, mas não é só, eu vou-me sentar hoje e vou fazer os posts todos do mês, já tenho os posts todos feitos, ok, mas cada um desses posts ele tem que ter um objetivo. Porque é que eu hoje estou a falar deste serviço e não estou a falar daquele? Amanhã vou falar de um outro porque me apeteceu. Não, tem que haver uma estratégia. Se eu durante este mês eu vou divulgar um determinado produto, um determinado serviço, a minha publicação, ou seja, a minha criação de conteúdo, ela tem que ser transversal a isso. Ela tem que acontecer constantemente. Outra coisa, e provavelmente podemos depois fazer um episódio sobre isso, porque depois é um tema assim muito interessante também, que é eu estar só à espera que as pessoas me contactem, eu estar só à espera que as pessoas cheguem até mim interessadas nos meus serviços. Não, eu tenho que criar alguma coisa em que eu vá captando as pessoas, em que eu vá criando ali uma base de dados. Mas se uma base de dados eu não sei se eles vão comprar de mim, vão. Porque se uma pessoa entra numa base de dados, ela pode não comprar hoje, pode não comprar amanhã, mas se ela entra numa base de dados, ela é um potencial cliente. Eu não estou só à espera que caia ali alguém do céu, que se lembre porque tem um projeto ali. Não. Quando vocês têm uma base de dados, e uma base de dados não é os seguidores que vocês têm nas vossas redes sociais, quando vocês têm uma base de dados, quer seja os contactos que vocês têm no WhatsApp, o que quer que seja, quando vocês têm uma base de dados de clientes e potenciais clientes, vocês conseguem mais facilmente vender os vossos serviços para um núcleo de pessoas que já estão prontas, já estão mais preparadas para comprar. Depois, último erro, os teus preços a longo prazo ficam impactados. Quando tu não consegues parar para pensar no negócio, quando tu não consegues parar para estruturar o teu negócio, tu não consegues perceber quando é que é a altura para subir preços, quando é que é a altura, quando é que chega àquela altura em que a tua margem de lucro está muito baixa, em que tu estás em que os teus custos aumentaram e tu precisas obrigatoriamente de aumentar os teus valores, e isso acaba por fazer com que tu estejas ali novamente na rodinha do hamster. E porquê? Porque quando nós estamos a crescer em volume, quando nós estamos a ter muitos clientes, muita coisa, é muito fácil eu já ter um valor hora decorado na minha cabeça e mandar um orçamento muito rápido. Mas eu tenho de entender que
às vezes eu preciso de parar para olhar para o meu negócio e perceber que se calhar aquele valor hora que fazia sentido naquele projeto no mês passado pode já não fazer sentido neste mês. Eu sou da opinião que nós devemos ir adaptando os nossos preços consoante os projetos que nós vamos tendo, consoante a complexidade dos projetos, consoante as necessidades do cliente. Como vocês sabem, já falei aqui algumas vezes, eu não sou, acho que por aqui ainda não falei, por acaso, falo muito disso no meu curso, falo muito disso em consultorias, que tem a ver com o valor de mercado. Eu sou altamente contra haver um valor de mercado fixo que a maioria das pessoas cobra. Sou altamente contra, porque nenhuma das profissionais faz exatamente o mesmo serviço que outras. E então, quando nós não sabemos o que é que o nosso negócio está a fazer de diferenciador, quando nós não sabemos o tempo que nós estamos a dedicar a cada coisa, quando nós não temos tempo para conseguir pensar no nosso negócio, inevitavelmente os nossos preços vão acabar por entrar ali numa salgalhada, num novelo, que vai fazer com que nós a longo prazo não tenhamos qualquer tipo de rentabilidade, que é, eu estava a cobrar X, então pronto, se calhar este projeto é parecido, vou continuar a cobrar X, pegar ali naquele valor hora e fazer o orçamento. Não, é preciso haver este controlo constante para nós percebermos quando começam a haver mais custos, quando começam a haver alterações no modelo de serviço, nós precisamos de conseguir alterar o que é preciso ser alterado, ok? Ao mesmo tempo, quando eu não tenho tempo para pensar nisto, eu acabo por nunca subir o meu preço e chega ali um momento em que eu não tenho margem de lucro. Mas como eu tenho aquela falsa sensação de que está a entrar dinheiro, eu não penso que, ok, se calhar eu estou aqui, está efetivamente a entrar dinheiro, mas ele está a sair quase na mesma medida, ok? Então, entender isto, perceber aqui que há determinados erros que são inevitáveis neste loopzinho de agenda cheia, mas a boa notícia é que vocês não precisam de estar aqui neste loop e há formas de crescer sem te esgotares, há formas de crescer sem que haja esta constante necessidade de ter imensos projetos na agenda, de ter só clientes presenciais. E eu vou partilhar convosco aqui algumas estratégias, elas são mais ou menos 7, 8 estratégias para cresceres como personal organizer sem te esgotares. E isto são coisas que eu sou da opinião que tu deves fazer a partir do primeiro momento que tu conseguires. Quanto mais cedo tu as fizeres, melhor. Primeiro, definir limites claros. Limites claros não só de trabalho, ou seja, não só em termos de horário, em termos de blocos de trabalho, para as tuas tarefas, quer seja tarefas com clientes, quer seja reuniões, quer seja parte administrativa, quer seja parte criativa, ou seja, criar aqui blocos onde tu vais, durante a tua semana, dedicar-te a determinadas coisas. Imaginemos que tu estás a perder muito tempo a fazer visitas técnicas. Na segunda vais fazer uma, depois na quarta vais fazer outra. Se calhar pode fazer sentido juntar todas as visitas técnicas que tu tens para fazer numa determinada zona onde elas vão, onde tu atuas, e fazê-las todas num dia ou ao longo de 2 tardes, o que quer que seja, para tu conseguires gerir ali melhor o teu tempo. O mesmo acontece com a parte administrativa. Tu teres aqui a parte de enviar propostas, enviar contratos, enviar as faturas, essas coisas, elas podem acontecer todas num bloco. Elas podem, não quer dizer que se houver alguma coisa urgente não possa ser movida, mas que elas aconteçam todas ali dentro de um determinado bloco. O mesmo para a parte criativa. Se tu sabes que és uma pessoa mais criativa de manhã e que consegues pensar melhor no teu conteúdo de manhã, cria ali um bloco de 1 hora ou 2 horas para tu escreveres tudo aquilo que tu queres falar, tu fazeres depois toda a parte de layout, ou seja, toda a parte dos designs, e depois efetivamente agendar e publicar, ou seja, perceber aqui quais é que são os blocos onde tu efetivamente consegues ser mais produtiva e ter um horário um bocadinho mais sustentável. E definir limites claros também em relação ao número de clientes, produtos,
ao que é que tu precisas de vender, em que quantidade, para tu conseguires ter a rentabilidade que tu precisas. Se tu precisas, quantos clientes é que tu precisas de estar a atender num mês, como é que isso se consegue programar ao longo das 4 semanas do mês para tu conseguires ter mais sustentabilidade, mais rentabilidade. Claro que no início é muito complicado conseguir fazer esta gestão, porque o volume de pessoas que vai chegar é muito menor do que quando depois uma pessoa começa a ter mais clientes. Mas é importante aqui perceber que tu precisas de entender quais é que são os teus cálculos, quais é que são os valores que tu precisas realmente de estar a ganhar para fazer os pagamentos do teu negócio, fazer os pagamentos, teres o teu próprio salário. Eu falo disto dentro do meu curso, numa aula super completa, no meu curso Personal Organizer, falo disto dentro das consultorias, falo disto na mentoria, porque é muito importante e a maioria das Personal Organizers não sabe isto, não sabe quanto é que é o salário que vai precisar de tirar, não sabe quanto é que é o valor que vai precisar para pagar os custos do seu negócio, não tem esta gestão financeira e é muito importante que ela exista. Em segundo lugar, priorizar trabalho estratégico. Isto leva-me aqui um bocadinho àquilo que estávamos a falar há pouco, ou seja, de criar aqui blocos de horário, e este trabalho estratégico são aqui tarefas que efetivamente têm um resultado. Quais é que são aquelas tarefas, quais é que são aquelas ações que tu sabes que te dão sempre bons resultados? Nomeadamente, o próprio planeamento do negócio, e uma das coisas que, ou melhor, duas coisas que eu coloquei aqui que para mim são fundamentais. Uma delas é ter comunicação constante com as pessoas, principalmente com a quem é enviado um orçamento, a quem pede uma proposta, etc. Fazer este próprio follow-up, fazer follow-up a alguns clientes que eu sei que são clientes que precisariam eventualmente fazer uma manutenção naquela altura do ano, porque no ano passado fizeram uma manutenção naquela altura do ano, por isso provavelmente nesta altura vão precisar também, se o cliente ainda não contactou, ou seja, fazer este follow-up, fazer este acompanhamento. E a parte de divulgação. Divulgação eu coloquei aqui no geral. Quem está dentro do meu curso Personal Organizer, quem faz mentoria comigo, sabe que eu tenho um método, que é o método código, e o D desse método, ou seja, cada uma das letras ela significa um ponto: cliente, oferta, divulgação, infoprodução, gestão e otimização, e ao longo daquilo que eu vou falando, eu vou-te explicando aqui porque é que tu tens que porque é que é super importante tu focares em cada um destes pontos. E divulgação, eu sei que hoje a maioria das pessoas pensa no online, e efetivamente o online é algo que eu sou da opinião que nós temos que estar presentes, porque não é o futuro. Não venham cá com essas tretas, eu ia dizer uma palavra que não posso, não venham cá com essas tretas, mas o online é o presente. Ter um negócio e não estar no online é deixar muito dinheiro na mesa. Já disse isto várias vezes e é verdade. Estes dois pontos de divulgação, e ela pode ser da forma que fizer sentido para ti, não precisa ser obrigatoriamente criação de conteúdo no Instagram ou obrigatoriamente criação de conteúdo no YouTube, mas algum tipo de divulgação. Não podemos esperar que as pessoas cheguem até nós. E outro ponto aqui de trabalho estratégico, perceber aqui o que é que eu posso fazer que não exija necessariamente a minha presença diária, a minha presença constante, mas que me traz resultado, e também aqui focar um bocadinho naquilo que eu falei há pouco, clientes de manutenção, clientes que permitem recorrência. Num presencial poderá ser a manutenção, ou seja, fazer projetos de manutenção. No online ou no geral de um cliente, são clientes que compram mais do que uma vez, clientes que compram os produtos mais do que uma vez, compram aquilo que tu tens disponível mais do que uma vez. Se tu tens um serviço presencial e depois lanças um e-book ou lanças um curso e a pessoa compra estas coisas todas, é um cliente que te traz recorrência e tu estás a ter aqui um retorno com um único cliente. Terceiro ponto, ter uma presença digital, ter uma presença online, quer seja como forma de atração de novos clientes, quer seja como forma de criar autoridade, quer seja como forma de não depender somente do teu trabalho presencial. E isto é algo que eu falo dentro do meu curso, falo na minha mentoria,
que é, nós podemos estar a fazer coisas no online com objetivos diferentes. Ou seja, nós podemos ter um perfil no Instagram cujo objetivo é educacional, onde eu crio conteúdo só como forma educacional, para eu gerar autoridade, para que as pessoas entendam o que eu entendo desse assunto. Eu posso ter uma presença online só como informativa, ou seja, posso ter um site que tem lá as informações do meu negócio, posso ter um Google My Business que tem lá as informações do meu negócio, mas é muito importante ter uma presença online. Ter uma presença online adaptada ao tipo de cliente que tu queres alcançar. E quando eu falo disto nas consultorias e nas mentorias, eu digo somente o meu canal do YouTube para um público final é gerar também esta autoridade em relação à gestão da casa, em relação à organização. O meu Instagram, a mesma coisa. E vocês perguntam, ok, mas com isso, com estas coisinhas, com estas ações, vão gerar vendas, ou seja, o negócio vai continuar a crescer, certo? Mas é importante ter aqui um objetivo que depois vai levar aos restantes objetivos do negócio. Como é que nós sabemos isto? Porque nós paramos e pensamos naquilo que nós temos de fazer no nosso negócio. Se nós nunca paramos e estamos só ali à espera que os clientes caiam do céu, é impossível ter um negócio estruturado, ok? Mas é super importante ter uma presença digital, nem que ela seja só informativa, num site ou num Google My Business, é super importante ter uma presença digital que é, esta parte é que é importante, que é alimentada constantemente, porque a maioria das profissionais que têm uma presença digital tem lá um sitezinho, cria lá um perfil no Instagram e depois vamos a ver e o último post foi desejar Feliz Natal. Gente, isto não é ter uma presença digital, uma presença online constante. Isto é ter lá uma coisa que está perdida. Depois aparece um potencial cliente, deixa eu ver o que é que esta pessoa faz aqui no Instagram. E o post foi de há 4 meses atrás. É preciso ter aqui, efetivamente, uma presença online com objetivos específicos, mas é preciso que ela seja e vá sendo alimentada. Ai, eu não gosto, eu não tenho tempo, ai, não, blá, 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 blá. Eu recomendo-vos, se vocês não tiverem acesso ou não quiserem ter acesso, que vocês, há trechos no YouTube que vocês vão ao YouTube e há num canal do YouTube há uma plataforma que se chama Masterclass e vocês vão lá e vejam os trechos da Masterclass da Kim Kardashian, porque uma das coisas que ela diz é exatamente isso. Se uma pessoa tem um negócio e não cria nada de divulgação online na era em que nós estamos, isso é só estupidez. É só estupidez, porque é como eu disse há pouco, não é o futuro, é o presente. É um presente e vocês têm que ter esta presença online. Pode não ser a criar vídeos, pode não ser a falar diretamente para a câmara, mas tem que haver algum tipo de presença online que é alimentada constantemente. Vão lá ver porque é uma plataforma mesmo muito, muito interessante. Quarto ponto. Ter parcerias estratégicas, parcerias com outros profissionais de outras áreas, com empresas, com marcas, que vai acabar por gerar novos clientes sem tu estares constantemente a sobrecarregar a tua agenda e estás constantemente dependente da tua própria captação. Clientes que vêm até ti através de um outro canal, ou seja, de um parceiro, etc., sem precisares de tu ir lá correr atrás desse cliente. Isto é super importante, eu falo disto dentro do meu curso, não vou perder aqui muito tempo a falar disto, mas é muito importante nós termos parcerias estratégicas, quer seja com marcas, quer seja com outros profissionais, que estejam alinhados com um público muito semelhante ao nosso. Quinta estratégia. Entrar aqui um bocadinho nos produtos digitais, infoprodução, começar aqui a criar alguma coisa que não dependa do teu tempo direito, que não dependa exclusivamente do teu atendimento 1 a 1, do teu atendimento individual. Produtos digitais como uma checklist, e-books, cursos online, os próprios workshops, quer sejam workshops online ou até mesmo workshops presenciais que vocês depois podem vender a gravação online. Isto vai-vos dar novas fontes de rendimento sem que vocês tenham que depender só do vosso acompanhamento individual. Ponto número 6, utilizar aqui ferramentas que possam automatizar parte do vosso negócio. Não é utilizar só o ChatGPT para criar conteúdo, para criar as legendas dos Reels.
Não, gente, não é fazer isso. É criar aqui, utilizar aqui ferramentas digitais que façam sentido para o vosso negócio, que vos tirem pressão, que vos ajudem aqui a rentabilizar um bocadinho mais de tempo, ou até mesmo utilizar aqui um outsourcing para outras tarefas. Eu já dei o exemplo na aula anterior, ou seja, no episódio anterior, sobre uma pessoa para fazer a gestão de conteúdo, ou seja, gestão de marketing digital, etc. Ou seja, se vocês não gostam, não querem fazer, não sabem fazer, encontrem alguém que faça isso por vocês e que esteja alinhado convosco para vocês poderem delegar essa parte. Eu partilhei convosco no episódio anterior, uma das coisas que eu não gosto de fazer no meu negócio, não quero sequer ter que aprender mais do que aquilo que é o básico que eu já sei, é a parte da gestão de tráfego. Então eu tenho uma pessoa em quem eu confio, que está super alinhada com o meu negócio, que está super alinhada com os valores daquilo que nós queremos transmitir, e é essa pessoa a quem eu delego essa parte do meu negócio. Poderia ser o conteúdo também, pode ser a parte da contabilidade, pode ser a parte de fazer um site, pode ser a parte da gravação, da edição, o que quer que seja, mas entendam aqui que há tarefas que vocês podem e devem delegar e que não é dinheiro mandado ao lixo, ok? Tem sempre um retorno. Penúltima estratégia, cobrar o teu valor, realmente aquilo que está alinhado com aquilo que tu entregas, aquilo que está alinhado com a tua experiência, com aquilo que tu entregas ao teu cliente. Se a tua experiência é maior, é diferente, se a tua experiência, se o teu método é melhor, se aquilo que tu entregas é melhor, tem uma qualidade superior, tu não tens de cobrar aquilo que toda a gente está a cobrar. Como eu já disse, eu não sou a favor de todo de cobrar um valor de mercado porque é o valor de mercado e temos que cobrar aquilo porque senão estamos a cobrar a mais. Mas ninguém fala de quem está a cobrar muito abaixo do valor de mercado para ver se fecha clientes. E depois não tem sustentabilidade, ok? Se a tua entrega é acima da média, se tu dedicas mais tempo, se entregas mais, o teu preço tem de ser acima da média. Se tu tens uma equipa que vai contigo, se tu tens determinadas tarefas que tu fazes no projeto que te diferenciam, tu tens de cobrar por isso, tu tens de cobrar a mais. Ah, mas assim o cliente não vai fechar. Mas o cliente certo vai fechar. O cliente certo vai fechar e é uma sensação muito mais leve quando a pessoa certa fecha do que estar a cobrar abaixo, estar a cobrar menos do que aquilo que tu sabes que mereces e estás drenada, cansada e chegares ao final do projeto e sentires eu devia ter cobrado mais. Quando chegas ao final do projeto e sentes eu devia ter cobrado mais, é porque muito provavelmente estava tudo desalinhado, não estás a perceber exatamente onde é que tu estás aqui a perder dinheiro. É super importante fazer o quê? Este planeamento. Fazer aqui este ajuste de sentar e perceber, ok, eu preciso fazer isto, isto, isto e isto no meu negócio. E quando é que eu preciso de ajustar valores, quando é que eu preciso estar a cobrar mais, etc. Vão sempre haver pessoas que estão a cobrar menos e vão sempre haver clientes que vão contratar quem está a cobrar menos. E está tudo certo com isso, mas vão também haver sempre clientes que vão escolher o teu serviço porque estão alinhados contigo e estão alinhados com aquilo que é o método que tu passas no teu projeto e aquilo que tu realmente entregas. E para que tu consigas fazer uma entrega melhor, tu precisas conseguir analisar aquilo que tu podes entregar de melhor ao teu cliente e aquilo que tu até já estás a entregar de melhor ao teu cliente. Quando tu cobras pouco, tu precisas de muito volume, tu precisas de estar constantemente em projetos, constantemente a atender clientes para tu conseguires preencher ali aquele valor que tu precisas de ganhar. E quando tu precisas de volume, tu voltas ali à estaca zero do eu tenho que ter a agenda cheia, eu tenho que ter muitos clientes, etc, etc. E dá aqui esta buzina que é mesmo para garantir que está tudo de acordo. Por fim, última estratégia, focar em serviços adicionais, em nichos, em valorizar aquilo que tu já fazes bem e aquilo que tu és
de uma forma inata, boa a fazer. Tu podes ter sim menos clientes do presencial, menos clientes do 1 a 1, menos clientes em que tu atendes individualmente, mas que sejam mais estratégicos, mais lucrativos e que te permitam uma previsibilidade muito melhor. Existir aqui um posicionamento teu enquanto uma especialista de um determinado nicho. Porque é que a pessoa vai contratar-me a mim e não vai contratar aquela especialista no nicho baby que vai fazer uma consultoria de toda a parte do quarto, da casa, da mala de maternidade, das coisinhas que a pessoa precisa de alterar para dar mais leveza àquela mãe de primeira viagem. Tem que haver aqui um posicionamento diferente e não tem a ver só com a experiência, porque eu sou da opinião que no nosso trabalho enquanto personal organizer nós podemos aliar muitas experiências diferentes que nós tivemos ao longo da nossa vida ou que tivemos noutros trabalhos. Por exemplo, eu sei que muitas das coisas que eu trago nas minhas mentorias e consultorias não vêm do estilo de serviço de PO, não vêm do estilo de serviço doméstico, vêm do estilo de serviço hoteleiro, de um estilo de serviço de hotéis de 4 e 5 estrelas, porque é essa a minha experiência, é essa a minha base e eu sei que muito daquilo que eu transmito às minhas alunas, às minhas mentoradas, vem com base nisso, com base nessa própria estruturação de o que é gerir uma unidade hoteleira, o que é gerir uma equipa dentro de um hotel, dentro de um restaurante, etc. Então, eu sou da opinião que, da mesma forma que isso pode ser feito para outros profissionais, isso também pode ser feito para o próprio cliente. Se eu tenho 3 filhos e eu já tive imensa experiência na forma como eu planeei as várias gravidezes, como eu planeei o quarto, como eu planeei a mala de maternidade, etc. E eu quero trabalhar nesse nicho maternidade, quero trabalhar nesse nicho baby organizer, e eu posso também utilizar a minha experiência pessoal para ajudar aquelas clientes que estão a passar pelo mesmo. Se eu gosto da área da gestão doméstica, da gestão da casa, eu posso me formar nessa parte, posso entrar ali um bocadinho nessa área da limpeza, da lavandaria, etc. E eu posso dar este acompanhamento na casa do meu cliente, em workshops, em formações. Ou seja, tem tudo a ver com a forma como vocês se posicionam para conseguirem aumentar o vosso valor e para conseguirem, consequentemente, cobrar mais. Não só o normalzinho de ir lá organizar a casa do cliente, fazer umas dobrinhas, porque eu já disse isto múltiplas vezes. Dentro do meu curso de dobras, as pessoas normais que querem organizar a casa fazem dobras exatamente iguais às profissionais de organização. O que é que diferencia aquela pessoa que só quer organizar a casa de uma pessoa que tem capacidade para organizar a casa da outra pessoa? Tem zero a ver com dobras. Ou seja, é super importante entender aqui como é que vocês podem posicionar, como é que vocês podem aumentar o valor do vosso trabalho. Sei que foi aqui um episódio grandinho, por isso vamos resumir aqui os pontos principais. Frase que eu disse para vocês decorarem: ter agenda cheia e estar ocupada, estar constantemente ocupada, não é equivalente a crescimento sustentável. Entender que trabalhar mais, ter mais clientes, estar com mais coisas a acontecer, não significa ganhar mais, não significa ter um negócio mais sustentável, não significa estar a ter uma margem de lucro tão positiva, ok? E se vocês querem crescer como personal organizers, vão ter de fazer diferente daquilo que a maioria está a fazer. Se a maioria está só ali a cobrar o valorzinho do mercado, a mandar ali para o cliente, eu até faço ali um descontozinho, só para ir lá fazer umas dobras e pôr umas caixas que comprou no espaço casa, isso é problema do outro. Agora, se o vosso objetivo é ter um negócio que vos permite escalar, que vos permite estar vários anos no mercado, que vos permite posicionarem-se como consultoras, como mentoras, como o que quer que seja, vocês vão ter de escolher melhor os clientes que vocês atendem, vão ter que estruturar melhor os serviços e os produtos que vocês vendem, vão ter que diversificar as fontes de rendimento que vocês têm e, principalmente, começar a valorizarem-se enquanto profissionais. Não é só o volume de clientes, mas é sim a margem de lucro e aquilo que realmente o vosso trabalho traz de positivo na vida daquelas pessoas. Porque,
como eu disse no início, para mim hoje ter um negócio de organização sustentável, ter um negócio de sucesso é ter um negócio que me dá tempo, que me dá energia para eu lidar com tudo aquilo que eu preciso de lidar e principalmente é um negócio que me dá controlo e margem de lucro dentro do meu próprio ecossistema, do meu próprio negócio. E isto são coisas que eu espero que tenha desbloqueado aí alguma coisinha. Neste episódio eu sei que foi aqui um episódio um bocadinho diferente, em que falamos aqui de alguns tópicos um bocadinho polémicos, falamos aqui de alguns termos um bocadinho diferentes. Voltamos no próximo episódio, para a semana, onde vamos falar sobre, aqui um bocadinho sobre transição de carreira. Vai ser um episódio um bocadinho mais leve, não vai ser assim tão estratégico, não vai ter assim tantas dicas estratégicas, mas a realidade é que vai ser assim bem pessoal e vou tentar responder algumas das questões que eu muitas vezes recebo sobre transição de carreira, sobre como é que eu escolho, como é que eu sei quando é que está na altura de eu ter um part-time ou de me despedir para trabalhar como personal organizer a 100%. Então é super importante aqui entender estes pontinhos e vamos falar disso no próximo episódio. Espero que tenham gostado, deixem aqui abaixo um comentário de outros temas que tu gostavas que eu falasse. Um beijinho muito grande e até ao próximo episódio do podcast Ser Organizer.